Sim, é um prazer. Eu sou Luciana, eu sou Aham, professora, ah, moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu faço parte do grupo da ViaMed. no grupo de mioma. Isso, não é um grupo muito bacana, que a gente troca informações a respeito de quem tem mioma, o que que sente. Aham, Então, eu passei a relatar a minha embolização, a embolização que eu fiz, e tá, os efeitos, o que, como eu disse no grupo, foi um divisor de águas na minha vida, essa aham, embolização. E tá, passei a divulgar também os resultados dos meus exames. Então, tá. as meninas passaram a me procurar, me chamar no privado, Ah, pedir informações. Então, chegou um momento que eu falei assim: epa, eu não sou médica. O que vocês estão me perguntando já perpassam aí os meus conhecimentos de paciente. tá, Então, eu pensei em relacionar várias perguntas para o senhor poder nos tá. elucidar, né, a respeito das perguntas que elas fazem, Uhum, que eu já não tenho mais assim a capacidade de responder com tanta propriedade. tá. São perguntas. Pois não. Primeira pergunta que elas fizeram foi o seguinte: o útero, quando fica volumoso, é em função dos miomas? Aham, tá. Sim, né? Sim. Não, o útero, ele tem um tamanho, o útero normal tem até 100 centímetros cúbicos de volume. Como o conforme vai aparecendo os nódulos, os miomas, ele vai aumentando em tamanho, porque o mioma ele vai crescendo dentro do, né? E aí ele vai aumentando em tamanho. Porque, assim, o que é o mioma? Né? O mioma é um tumor, mas é um tumor benigno. Sim. É a mesma célula da musculatura uterina. Então, imagina que assim, tem a célula da musculatura uterina e ela cria um defeito. É um defeito no clock dela, no mecanismo de divisão celular. Aí ela se divide em dois. Só que ele divide em dois com o mesmo defeito. Se divide em 4, 8, 16, entendeu? Então ele vai aumentando, por isso que ele forma nódulo, né? Sim. Mas basicamente a célula tem a mesma estrutura do útero. E aí e ele forma essa massa. E essa massa ele vai compor na medida do volume. Então, quanto mais nódulos tiver dentro do útero, quanto maior o tamanho dos nódulos, maior vai ser o volume que vai ter o útero, né? Então, o Sim. útero vai aumentando a partir da quantidade de nódulos que vai aparecendo ou do tamanho dos nódulos que vão aparecendo dentro da musculatura uterina. Então, um útero normal tem até 100, a gente considera grande um útero acima de 200, né? A gente vai incentivar, assim, só pelo tamanho, vai incentivar a ir para cima de 300, 350, a gente vai incentivar a fazer alguma coisa cirúrgica, né? Ok. Bem, eu fui diagnosticada com mioma. Peguei o meu resultado lá e vi que eu tenho mioma. Tá. Todo mioma tem que ter tratamento? Ou se eu não sinto nada, se eu não tenho nenhum sintoma, eu preciso, mesmo assim, fazer um procedimento? Então, é isso que está falando, né? Assim, o mioma, normalmente ele vai cursar assintomático, a maioria das vezes. O sintoma mais comum é sangramento. É aumento de fluxo, começa a aumentar os 2 primeiros dias, começa a vir com um coágulo, e aí algumas vezes começa a se estender por mais de 5, 7 dias, 10 dias. Então, assim, por ser um tumor benigno, a maioria das vezes não há uma indicação cirúrgica. A gente vai indicar uma cirurgia, primeiro para paciente que tem muitos sintomas, sintoma principal é sangramento, né? Sim. Ou quando o útero cresce muito, né? Então, e aí também tem a questão do sangramento, tem a menstruação, tem a questão do sangramento, o quanto ela altera a qualidade de vida do paciente, Sim. né? Então, se ela está bem com aquele, às vezes é um fluxo que tem um fluxo alto, com coágulo, tudo, mas o paciente fica bem. Esse paciente, às vezes, não tem uma indicação cirúrgica. Então, a indicação cirúrgica é a base dos sintomas, principalmente sangramento. O sintoma seguinte que tem é
a parte urinária, porque o útero, quando ele cresce muito, aí vai na questão do tamanho, né, que eu estava falando. Um útero até 100, assim, é normal, de 200 para cima a gente considera grande, acima de 300, 350 a gente vai incentivar uma cirurgia. Então, acima de 350, acima de 500, começa a pesar em cima da bexiga. Então, se a bexiga está embaixo, o útero está em cima, ela está muito grande, ela começa a pesar em cima da bexiga, a bexiga não consegue encher, né? Então, aumenta um sintoma que nós chamamos de urgência miccional, em que o paciente ele vai, assim, vai sair, vai ter que sair, já se preocupa que vai sair, porque tem que ver o lugar que tem banheiro, sabe, as coisas desse tipo, né? Então, seria a parte de urgência miccional, e que às vezes também começa a acordar muito à noite por causa do volume do útero. Então, são duas indicações. O sintoma principal, sangramento, sim, ou o tamanho acima de 300, 350, também a gente vai estar incentivando. O tamanho em si, ele não é uma indicação absoluta, mas algumas vezes o sangramento acaba sendo uma indicação absoluta, porque o sangramento, você vai pegar, começa a sangrar 15 dias, começa a dar anemia, a gente já começa a ter uma indicação maior, de não ser só uma questão de qualidade de vida, mas uma questão de poder causar problemas para o paciente, né? De saúde mesmo. Sim. E o senhor pode nos explicar em que consiste a embolização do mioma, como que é feito? Então, o mioma, na verdade, a gente não vai tirar o mioma fora, tá? Sim. Então, o mioma vai continuar lá, na verdade. O que a gente vai fazer vai ser cortar a circulação do mioma e matar ele. Então, a gente vai fazer através de cateterismo. Cateterismo é passar catéter. Catéter é um canudinho comprido e fino. Você imagina, por exemplo, um fio de eletricidade sem o cobre dentro, ele fica aquele buraquinho no meio, aquele é um catéter, dá para se chamar de um catéter. Então, a gente coloca o catéter dentro da circulação. É como se eu colocasse uma sonda dentro do encanamento. Tá? Não deixa de ser isso, né? Que os vasos são um encanamento. Então, na altura da virilha, tem um vaso calibroso. Eu preciso de uma via de acesso, um lugar onde eu vou colocar o catéter. Então, na virilha tem um vaso calibroso, com uma agulha a gente acha ela, então a gente faz um furinho de nada na pele e acha o vaso, aí consegue passar o catéter. Uma vez com o catéter na circulação, eu consigo levar ele para vários locais do corpo, né? O cateterismo mais conhecido é o cardíaco. Isso todo mundo já ouviu falar, né? Então, é a mesma coisa, entra pela virilha, leva o catéter para o vaso do coração e estuda os vasos do coração. No caso do mioma, vai ficar longe do coração, né? Para não assustar. A gente vai levar o catéter para o vaso que irriga o útero. Então, lá no vaso que irriga o útero, nós injetamos pelo lado de fora, através do catéter, pequenas partículas, que são as bolinhas sintéticas, bem pequenas, que vão caminhar na circulação. Eles caminham na circulação, vão entupir a circulação, principalmente do mioma. Então, você imagina que os vasos vão entrando no mioma, eles vão afinando, né? Vão entrando dentro do mioma, porque aí eles vão irrigar as células do mioma. E o sangue vai entrando para cima. É como se a gente colocasse umas rolhas nesses vasinhos, tá? Aí o sangue vai tentar passar, não passa, aí o sangue não entra, o mioma as células do mioma não vão respirar, não vão se alimentar, acabar morrendo, né? Ele morre, ele seca, ele diminui um pouco de tamanho, mas ele não some. E a diminuição não é uma diminuição muito grande, né? Porque não é que nem, por exemplo, fica mumificado, né? Então, não é que nem uma uva e uma uva passa. A uva tem muita água, né? Então, quando você murcha ela murcha bastante. Sim. Então, a célula do mioma é a mesma célula da musculatura uterina, né? São iguais. E é músculo, né? Músculo é, que nem grosseiramente falando, é meio feio de falar, mas é um bife e uma carne seca, essa redução, tá? A gente tem uma redução em termos de volume, que não é diâmetro, né? Mas a gente reduz em torno de
50% o volume do mioma. Do útero em si, a gente busca uma redução entre 30% a 40% do volume. Significa que se eu tenho 1.000 de volume, eu vou sobrar uns 600 de volume, né? Então, seria mais ou menos isso. Essa seria a técnica de levar o catéter, de jogar as partículas na circulação e entupir, então, esses vasos do mioma. No meu caso, meu útero media 514. 514. Sobrou quanto? Esse ano, em janeiro, eu fiz o exame e deu 140. Então, essa diminuição que você teve, provavelmente você tinha algum mioma submucoso. Tá? Com certeza. É isso. Porque quando você tem um mioma submucoso, porque assim, a célula quando você tem intramural, o útero não tem como jogar fora o mioma. Então, você imagina assim, a célula do mioma é a mesma célula da parede do útero, né, quando ele está vivo. Então, o que acontece? O útero vai olhar aquela célula, vamos chamar de células irmãs, a gente chama de célula self. Então, ela não vai reagir contra o mioma. É por isso que ele fica lá e crescendo, porque o corpo, né, ele vai olhar aquilo como células irmãs, células próprias. Quando o mioma, a gente faz a embolização, ele morre. A estrutura celular da célula, ela se modifica, né? Então, ela fica um tecido morto. Quando ele é intramural, o útero engloba ele, né? E dá uma calcificada. Então, ele reduz aquele que reduziu, ele não consegue reduzir mais. Mas o útero não consegue jogar ele para fora, nem o intramural, nem o subseroso. Agora, o submucoso, quando você tem um submucoso, ele tem dois caminhos ali. O útero vai olhar agora aquela célula, aquele tumor, como uma massa amorfa, uma massa não é dela. Ela vai falar assim, essas não são minhas amigas, né? Então, vai tentar jogar para fora. Então, quando é submucoso, vocês têm três caminhos que pode acontecer. Ou ele é expulso, aí é um parto do mioma, então tem miomas submucosos, às vezes até grande, a gente teve um de 7 centímetros, que ele descola do útero e é jogado para fora. É ruim no momento que ele descola e sai, mas ele é muito bom porque ele diminui todo aquele volume do mioma, ele sai para fora. Ou ele vai dando um pequeno corrimento na época da menstruação, sempre ele vai comendo o mioma, né? E uma situação, aí é uma situação mais chata, é quando ele faz uma necrose, que a gente vai buscar uma necrose do mioma, né? Ele causa uma necrose, e essa necrose é uma necrose tipo infectada, mas é uma necrose de liquefação, a gente chama de liquefação, que ele fica líquido. Aí ele começa a derreter muito rápido. Aí ele dá um corrimento muito forte, com um cheiro muito forte. Essa é uma situação ruim, porque ele dá um pouco de trabalho, porque a gente tem que entrar com antibiótico. Mas quando é submucoso, ele com o tempo ele vai saindo para fora. Aí quando ele sai para fora, então tem essa redução do seu caso, provavelmente tinha um mioma submucoso, e que reduziu bastante, porque seu mioma foi ou eliminado por expulsão, ou ele foi comendo tá? Por isso que o seu deu bastante. Muito. Mas de 500, a gente esperaria uns 300 de sobra. O resultado foi muito rápido, na verdade, nem eu esperava. Bem não, provavelmente é por causa disso, porque você tinha submucosos também. Sim, intramural e submucosa, tinha os dois. Isso. Outra coisa que elas perguntam muito no grupo, né? Quais são os exames solicitados que eu quero fazer uma embolização, marco com o senhor. Quais os exames que eu tenho que te apresentar para eu ser apta ao procedimento? Então, assim, o exame que a gente usa, a ginecologia usa um exame padrão que é o ultrassom, tá? Mas o ultrassom ele só faz as medidas, ele não consegue ver a vascularização do nódulo do mioma. Então, a gente não consegue ver se o mioma está vivo, se tem partes do mioma que estão mortos, ou se ele está bem vascularizado ou não. Então, o ultrassom é um padrão, em termos de medida, o padrão
chamam de padrão ouro, mas é o padrão que é usado para fazer essas medidas, né, de tamanho, de volume. Mas o que dá para ver a circulação mesmo, aí é a ressonância. A ressonância com contraste, quando a gente injeta contraste, a gente consegue perceber dentro do mioma a sua vascularização, para saber se está vivo, se está morto. E aí a gente vai usar ele como um parâmetro preditivo, para saber mais ou menos se vai dar certo ou quanto vai dar certo, e também para controle. Depois eu posso te mostrar umas imagens de ressonância. Sim, gostaria de vê-las. Vamos ver se eu consigo colocar aqui uma imagem. Apresentá-las. Deixa eu passar aqui. Vou passar só a imagem da ressonância para a gente ver aqui. Bem interessante, mostra tudo. Vou pegar só aqui a ressonância. Vou compartilhar a tela, depois você me explica, ver se está saindo bem, porque eu nunca fiz essa parte de mostrar a imagem. Vou começar a apresentar. Sim, estou vendo. Dá para ver? Sim. Ó, esse aqui, ó, por exemplo, é uma imagem de ressonância pré-embolização, tá? Aqui, tá? E esse é um caso parecido com o seu, que é um caso de mioma submucoso, né? Não liga porque está escrito lá, tá? Mas quando a gente injeta contraste na veia, onde o sangue chega, fica branco na ressonância, tá? Aqui. Esse é com contraste, esse é sem contraste. Aqui a gente consegue, um corte no meio, né? Que tiver a coluna aqui, tá? Seria o bumbum atrás e a barriga na frente. Essas duas são as mesmas imagens, só que um com contraste e um sem contraste. Então, o útero está aqui, tá? Esse branco aqui é a vagina. Normalmente eles colocam gel na vagina, por isso que fica esse branco, tá? Esse outro branquinho aqui é a bexiga. Então, o útero, por isso que assim, quando ele cresce muito, ele debruça sobre a bexiga aqui, ele dificulta o crescimento. Aqui é com contraste. Então, a gente vê assim, o útero bem branquinho, tá vendo? E o mioma também bem branquinho, indicando que todo o útero, o conjunto útero-mioma, está bem vascularizado. Esse branquinho aqui no meio é a cavidade uterina. Por isso que a gente sabe que é submucoso, porque o mioma ele toca essa cavidade uterina aqui. Tá? Aí esse aqui já é pós-embolização 4 meses. Tá? Sim. 4 meses depois, a gente vê tem uma redução do volume do útero, tá? Aqui é o mesmo corte, tá? Coluna, sacro, cóccix, bumbum atrás, barriga na frente, tá? É um corte bem no meio, que a gente consegue ver até o buraquinho do umbigo aqui, ó, né? Aqui é o útero, tá? E aqui é o mioma remanescente, né? Esse é com contraste, a mesma época com contraste. O que a gente vê, então? O útero bem branquinho, tá? E o mioma bem escuro, tá? E essa diferença entre o útero e o mioma bem marcado, ela é indicativo que o mioma morreu como um todo, tá? Então, ele está bem pretinho, bem escuro, bem diferente do útero, né? Um útero branquinho, né? Que tem a vascularização. E ele bem escuro é indicativo que o mioma está sem vascularização. O mioma sem vascularização é um mioma que está morto. Né? A gente chama, às vezes vem no laudo como necrose hemorrágica. E esse é um caso bem parecido com o seu, porque assim, um ano depois, esse mioma, ele foi expulso, tá? Ele foi expulso aí, um ano depois, então o útero normalzinho, ó. Não dá para ver mais o mioma, tá? Esse mioma saiu,
tá? Vamos ver se dá para ver o próximo slide. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Só que aqui, ó, antes da embolização, né, um útero bem grandão, né? E depois da embolização. A gente vê que os nódulos que estavam mais vascularizados ficam todos desvascularizados, bem branquinho. Tá? Esse é o que a gente vai buscar na embolização. Deixa eu ver se tem alguma imagem. É que é de uma aulinha que eu dei outro dia, então... Mas é isso. Essa é a parte da ressonância. Tá? Então, a ressonância a gente vai usar tanto previamente, como pré-operatório, para saber, porque às vezes tem áreas dentro do mioma, porque às vezes o mioma cresce muito rápido. Eu já teve caso aqui, por exemplo, que o útero grande, mioma lá no ultrassom, tudo, eu fui fazer a ressonância e por alguma razão o mioma morreu, estava morto, né? Então eu já sei que não vai ter um resultado bom a embolização, porque eu não vou conseguir matar o que já está morto, né? Verdade. Então, preventiva. Então, para prever como é que vai ser, a gente usa, então, também a ressonância. Por isso que a ressonância é importante. E é importante com contraste, né? Porque sem contraste a gente não consegue ver a vascularização. Exatamente. Quando eu fiz no laboratório que eu fiz mesmo, na clínica, né? O médico falou, tem que ter o contraste. Sem o contraste, você não precisa nem fazer. Realmente então, me foi falado. O controle, sabe que o controle, às vezes eu consigo fazer sem contraste, né? Porque existem características do nódulo que a gente consegue prever, ver se ele está vivo ou se ele está morto, tá? A gente consegue, algumas vezes, ver isso. Vamos ver se eu consigo mostrar para você. Vou compartilhar de novo só para te mostrar, tá? Claro. Aqui a gente já está batendo papo aqui, vai demorar um pouquinho, mas é legal para você. É bem interessante, porque a gente vai aprendendo, né, com essa troca de informações. Vou compartilhar de novo. Ó, esses dois, isso aqui, ó, são o mesmo paciente. Esse aqui é antes da embolização, esse é depois da embolização, né? Antes da embolização, o que a gente olha, né? O útero e o mioma, você vê que ele é heterogêneo, né? Você vê ele marcado. Esse aqui é sem contraste. Mesmo sem contraste, tá? Ele é heterogêneo, todo marcado, assim, cheio de bolinhas. Aí quando a gente olha pós, aqui ainda sem contraste, a gente vê que o preto, ele é um preto homogêneo. Tá vendo? Bem pretinho. Tá vendo que diferente desse aqui, que é um preto meio borrado, né? Um escuro meio borrado, e o branco com o preto, e a parte do útero, ele não é muito bem marcado, você não consegue saber direito onde termina o mioma, onde começa o útero. Quando faz a embolização e o mioma morre, ele fica bem marcado, tá vendo? E bem homogêneo. Então a gente sabe aqui, ó, sem contraste, dá para saber que o mioma morreu. Tá? Mas é assim no pós, né? Quando a gente compara pré com pós, tá? Agora, pré, por exemplo, esse nódulo aqui, ele tem áreas mais escuras. Esse aqui é com contraste. A gente vê áreas mais escuras, a gente vê que o mioma, que é o mesmo, tá? Mesmo pré, antes da embolização. A gente vê que ele está borrado e tem áreas mais escuras. Então, tem áreas que já estão mortas dentro do mioma. Mas a gente sabe que a maior parte está viva, né? Mas tem algumas áreas mortas. Então, a gente já sabe que esse nódulo não vai ter o mesmo resultado de redução de volume que um nódulo que seja bem vascularizado. A gente pega esse nódulozão aqui, ó, ele reduziu para bem pequeno, tá? E já acho que esse grandão aqui, ele reduziu menos. Por quê? Porque ele já tinha áreas mortas dentro dela. Então, antes da embolização, a gente já tem uma ideia de como vai evoluir, qual o resultado que a gente vai ter em termos de redução de volume. Tá? Mas, assim, quando tem sangramento, a gente tem um resultado excelente. Onde a gente tem os melhores resultados é no controle de sangramento. Porque a gente tira a vascularização do nódulo. E quando a gente tira essa vascularização do nódulo, diminui muito o sangramento. Então,
redução de volume ali não é tão, às vezes não é tão grande, mas em termos de controle de sangramento, a gente consegue resultados excelentes. Eu sou a prova, né? Porque eu não tinha qualidade de vida e hoje eu tenho. Então, tem pacientes que são 20 dias, 30 dias, vira um inferno, né? Porque aí tem que preocupar onde senta, tem que preocupar com roupa clara, é uma coisa louca, né? A gente que eu faço embolização há muito tempo, né? Faço embolização tem mais de 20 anos. Os últimos 10 anos eu só faço embolização, não faço outros procedimentos, né? E aí a gente vê essa história, a gente tem um pouco de empatia sobre essas histórias dos pacientes, né? Porque às vezes a vida vira um inferno com essas coisas. Com certeza, porque as pessoas trabalham, as pessoas precisam se deslocar, ninguém fica em casa o tempo todo. Então, tinha situações que para mim era complicado, ficava andando com roupa. E hoje eu tenho uma qualidade de vida, hoje já é um problema a menos para mim. Sim. Eu tinha bastante, vários pacientes assim, pacientes que executivas e viajavam e pegavam um avião e não sei o que, toda hora para lá, para cá, e sangrava 15 dias, e sangrava muito, e era um inferno a vida. Lá, até falando, prefiro tirar de uma vez para resolver. Falei, não, vamos tentar a embolização. Nem muda a qualidade de vida, muda. É onde a gente tem os melhores resultados, para a partir de sangramento, né? É muito legal. Com certeza. Agora, uma pergunta que elas fazem muito no grupo qual que é o tempo de internação? A embolização a gente faz em ambiente hospitalar, tá? Não dá pra dizer, não é coisa de consultório, exige um aparelho especial, né, de raio-x, né, que é o mesmo aparelho que a gente usa para fazer cateterismo cardíaco. Interna num dia e faz a embolização no mesmo dia, tem uma anestesia. A gente, eu padronizei um tratamento junto com o anestesista de fazer hack, tá? Na Escola Paulista eu fiz um trabalho com o pessoal fazendo peridural, mas a peridural é difícil de controlar, então a gente... porque o catéter peridural tem que deixar contínuo, tudo, e aí é mais difícil. Então a gente faz uma hack, e a hack, a gente usa morfina na hack, né? E a gente tem dado uma dose bem alta de morfina, a dose máxima. Até anestesistas novos que não estão acostumados com o protocolo tem que aprender, né? E então tem a hack, a morfina e um pouquinho um pouquinho de marcaína para fazer o procedimento. Então tem um anestésico mais para imediato, né? Que na verdade assim o procedimento daria até fazer com anestesia local, né? Mas o que a gente faz é justamente para prevenir a dor, porque o problema é a dor no pós-operatório. As primeiras 24 horas são piores, então por isso que a gente padronizou essa questão da morfina na hack. A morfina na hack, ele dá uma analgesia de 18 a 24 horas, né? Maior do que sem nada, além de medicamento que a gente deixa endovenoso. Então, o pior é as primeiras 24 horas. Então, o paciente, no meu padrão, no que eu padronizei, você interna no dia, faz a embolização no mesmo dia, fica até o dia seguinte, normalmente eu passo no dia seguinte, pela manhã ou pela hora do almoço, vai ficar com uma sonda, porque a morfina dá muita retenção urinária, né? Então aí depois tira a sonda de manhã, faz xixi. Mas depois o efeito da morfina passa, às 18 horas. Então, normalmente eu não dou alta logo no dia seguinte de manhã. Só dou alta, deixo alta para fazer no dia seguinte à noite. Mesmo passando mais cedo, o paciente só vai às 8 da noite, por quê? Para passar o efeito da morfina, da hack, e aí a gente vê como é que está ficando o paciente. Então, normalmente, 90% das pacientes vão embora à noite. Tem algumas pacientes que ficam até o dia seguinte de manhã. Então, fica de 1 a 2 dias internado. Sim. A internação seria essa.
Ok. Eles perguntaram aí se o senhor já respondeu o tipo de anestesia que recebe, o senhor já respondeu. Isso. E outra coisa, qual a especialidade do médico? Qual especialidade ele deve ter para ele poder realizar a embolização? Então, na verdade, assim, historicamente, é da radiologia intervencionista, tá? Assim, eu estou formado já há quase 40 anos, né? Na parte de vascular, é onde eu fiz a parte de vascular, na Escola Paulista, lá fui um dos pioneiros a começar a fazer cateterismo, como cirurgião vascular fazendo cateterismo, tá? E a gente faz a parte de cateterismo dos vasos, né? Para a parte vascular. Então, é aneurisma de aorta, estenoses de carótidas, estenoses de membros, né? Obstruções que a gente coloca stent e abre, aneurismas que a gente coloca, não é um stent recoberto que o que a gente chama de endoprótese para corrigir. Então, dessa época para cá, o cirurgião vascular começou a entrar nesses procedimentos que a radiologia intervencionista iniciou. Que antes quem fazia era só o radiologista intervencionista, que tinha acesso a esses aparelhos. E aí, de um tempo para cá, o cirurgião vascular começou a fazer, e a gente, na cirurgia vascular, ele adotou como uma subespecialidade, uma área chamada área de atuação, né? Em que se fazia uma prova, né, para se poder habilitar, ou se fazer um treinamento, né, e as residências começaram a usar isso, e começou a habilitar as pessoas a fazer com um cirurgião endovascular. Inclusive, eu participei da banca examinadora de título de especialista por vários anos na Sociedade de Cirurgia Vascular. Hoje eu já me afastei um pouco. E aí, eles têm esse título. Mas a radiologia intervencionista também tem um título de radiologista intervencionista. Agora sim, quem está habilitado a fazer? Na verdade, habilitado, para dizer assim, tecnicamente, tanto o radiologista intervencionista como o cirurgião endovascular, que seria o que tem a especialidade, teriam habilidade para fazer, tá? Agora, quem tem experiência para fazer? Para quem tem experiência, são poucos. Por quê? Uma coisa está habilitado, outra coisa é ter experiência, né? Que assim, tecnicamente, a embolização não é um mistério de outro mundo para a realização. Lógico que tem o pessoal que nunca fez e acaba não sabendo a hora de parar, ou o momento certo de parar de jogar partícula. Tem alguns detalhes, né? Ou usa uma partícula que não tem efeito, eu já vi também. Mas, assim, tecnicamente são essas duas especialidades, tá? Ou a radiologista intervencionista, ou o cirurgião endovascular. Mas, quem mexe com catéter? Cardiologista intervencionista também mexe com catéter. Então, existem alguns cardiologistas intervencionistas que fazem embolização também. Aliás, assim, no Rio, quem trouxe, assim, quem fez um dos primeiros casos aqui no Brasil foi o Paulo Barroso, lá em Niterói. E lá ele acompanhava, ele era ginecologista, tá? E ele acompanhava um hemodinamicista, que é o cardiologista intervencionista, também que fazia lá para ele, né? Mas, assim, então, assim, várias pessoas como título podem fazer, tá? Agora, que tem a especialidade, que tem experiência em fazer, aí já não são tantos, né? Eu faço tem 20 anos. Fui um dos pioneiros. Mas eu fui um dos pioneiros na radiologia, na endovascular. Meu título é de radiologista intervencionista, né? Na cirurgia vascular, eu fui um dos pioneiros a fazer essa parte de endovascular, tratar aneurisma, tudo mais. E depois, na embolização de mioma, eu acabei sendo um dos pioneiros também. Meu primeiro caso aqui de São Paulo foi 20 de abril de
20 de abril, em abril de 2000, né? Então, tem 21 anos, né? Mas, no começo, a gente fazia pouco, né? Agora, sim, uma coisa assim, tem especializado em fazer embolização de mioma, que só faz embolização de mioma, que eu saiba, no Brasil, só eu estou só fazendo isso. Só fazendo isso. Assim, tem alguns outros colegas aqui que fazem bem também, tá? Aqui em São Paulo. É que eu não conheço muito o pessoal de outros estados, assim. Conheço alguns, né? Quem fez para você? Foi Dr. Josualdo aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte? Dr. Eu não, Josualdo Eusébio. Oswaldo, eu não, assim, de cabeça não lembro, Aqui são né? poucos. Um Aqui pouco. tem poucas opções. Assim, para mioma mesmo, aqui em São Paulo tem poucos. Você fala assim, que tem experiência, o que eu falar, que eu faço, eu diria assim, que eu acho que tem experiência aqui em São Paulo, só eu e mais dois. Aqui em Belo Horizonte, eles fazem assim, não só esse tipo de cirurgia, eles fazem outras também. Isso. Ele Mas atende como assim, angiologista e faz também essa cirurgia. Não é isso. específica como vocês, que tem É, essa especificidade. aí é assim, tecnicamente não é muito complicado de fazer, de colocar o catéter lá, quando é um caso fácil, né? Então tem casos que eu faço em, sei lá, 20 minutos. Já teve casos que eu demorei 3 horas. O importante é a gente conseguir fazer. Porque também é o que a gente já debateu no grupo, doutor. Cada pessoa tem um organismo. Eu já falei no grupo, particularmente não senti dor. Eu não tive dor, Ah, nem no pós. não é comum, tá? É assim, talvez o seu mioma submucoso ele foi suficiente para poder ser eliminado, tá? Mas Sim. assim, 90% tem dor. E aí tem dor no pós-operatório, depois em casa, na primeira semana, normalmente é bem chatinha, uma semana bem chatinha. Depende muito da pessoa É, mesmo. depende da pessoa, né? Mas assim, alguns casos que eu não tive dor, mas aí também teve casos que eu não tive dor, mas que eu, paciente, não teve dor, não é eu, né? Que Claro. o meu paciente não teve dor, mas que teve falha. Então, quando não tem dor, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, que saber se deu certo mesmo. É, Mas bem, assim, tenho casos que não teve dor, que teve resultado também, tá? sim, Não é obrigatório não ter dor, mas não é ter dor, mas com mais frequência pacientes têm dor. claro. É, aqui fez uma pergunta que o senhor já respondeu. A paciente diagnosticada com mioma subseroso necessita de cirurgia ou uma medicação que resolva o problema do sangramento? Pode só se tomar um remédio e não partir logo para a cirurgia? Então, às vezes assim, o subseroso é o que dá menos sintoma, tá? Sim. Porque o sintoma está ligado ao sangramento. Aí, o intramural, ele vai dar sangramento e o submucoso é o que dá mais sangramento, tá? Agora sim, quando a gente vai indicar, né, aquilo que a gente que eu falei no começo, né, quando eu vou indicar ou o paciente tem muito sintoma, né, ou o paciente, o útero cresceu muito. Então, o mioma subseroso, muitas vezes, que não está dando sintoma, ele não teria indicação de cirurgia, porque a gente vai pensar o seguinte, a embolização é uma cirurgia, tá? A gente vai pensar como uma cirurgia. Então, primeiro eu vou pensar, esse paciente tem indicação cirúrgica? Ah, tá, o paciente tem indicação cirúrgica. O paciente tendo indicação cirúrgica, qual cirurgia eu vou escolher para ela, né? Então, assim, a primeira pergunta é se o mioma subseroso, às vezes pequeno, né? Ele não está dando sintoma, não está muito grande. Ele tem indicação de cirurgia? Não tem sintoma, não está dando sintomas, às vezes não tem indicação de fazer nada, né? Mas se o mioma ele tem um componente intramural, por exemplo, importante, começa a dar sangramento, ele passa a ter indicação por causa dos sintomas, né? Tratar com medicamento
mioma não tem tratamento com medicamento, né? Ele tem uma coisa paliativa. Então, você pode tomar alguns hormônios, tem algumas situações que dão uma reduzidinha no mioma, um pouquinho, mas tirar o mioma não vai tirar, né? Então, assim, o tratamento medicamentoso é paliativo. Existe um tratamento, que é um tratamento que é usado com análogo. O análogo mais conhecido é o Zoladex, né? Que é uma Zoladex, assim, muita gente vai perguntar sobre isso também. O Zoladex, ele causa uma menopausa química, né? E na menopausa, o mioma reduz. O problema é que quando para de tomar, ele volta a crescer. Ele volta a crescer, às vezes, como um efeito rebote, crescendo mais do que ele estava antes. Então, quando a gente usa o Zoladex, assim, mais direitinho, a gente vai usar o Zoladex quando pré-operatoriamente. O paciente tem uma indicação cirúrgica, por exemplo, vai fazer uma miomectomia. Vai usar o Zoladex. Miomectomia é retirada do nódulo do mioma sem retirar o útero, retirada só do nódulo do mioma. Então, quando a gente não, que eu não faço, mas quando se tem um útero muito grande, se dá o Zoladex, reduz o tamanho do mioma, reduz o tamanho do útero para fazer a cirurgia. Então, o uso do Zoladex tem que ser acompanhado de uma cirurgia. Porque se não fizer a cirurgia, na hora que para de tomar, ele vai crescer de novo. Ao passo que o Zoladex para embolização, eu não considero uma contraindicação, tá? Mas a ANS lá, a Agência Nacional de Saúde, não sei que raios colocou como o uso do Zoladex como uma contraindicação para fazer embolização. Na verdade, quando usa Zoladex, ele tem uma redução de volume. Essa redução de volume é a redução que a gente já busca na embolização. Então, ele come a parte da minha redução. Então, se for procurar os trabalhos científicos, vai falar que houve falha, porque não reduziu a embolização. Tomou Zoladex, reduziu. Aí fez a embolização, reduziu quase nada. Por quê? Porque a redução maior, quem deu foi o Zoladex, e essa redução que o Zoladex fez, é a redução que a gente ia conseguir na embolização. Tá? Então, eles falam de falha. Mas, assim, eu já não considero o volume, a redução de volume, como uma coisa que eu vou buscar. Eu vou buscar desvascularização do nódulo na ressonância. Eu quero ver o mioma morto. Porque qual que é a diferença? Eu tomo Zoladex, o mioma está vivo, pequeno e vivo. Eu faço a embolização, o mioma ficou pequeno, mas morto. Então, a diferença é o mioma vivo ou morto. Tá? Mas, assim, de medicamento para tratar... tratamento mesmo de mioma não tem, né? Dá para segurar as contas. Interessante falar isso, porque muita gente parte para o Zoladex. Então, quem tem interesse de fazer embolização, talvez deva suspendê-lo, né? Então, eu faço alguns pacientes que tomaram recentemente Zoladex, mas a gente espera passar o efeito dela um pouco, tá? Uhum. Mas eu já prevejo que a redução de volume não vai ser tão grande. Mas eu vou buscar a necrose do mioma morto, tá? Então, mesmo que eu tomo Zoladex, tomou o Zoladex, deu uma reduzida, a gente faz a embolização para matar o mioma, porque aí ele não cresce mais mesmo, né? Então, agora, se deixa muito, toma o Zoladex, se deixa muito tempo para fazer a embolização, também ele pode voltar a crescer muito. E aí tudo fica prejudicado, né? Quanto maior é só. Aí o senhor falando isso, eu me remeto ao passado, né? 2019. No meu caso particular, o ginecologista viu aquele volume de sangue, muita hemorragia, me colocou um Dilmirena. Aí eu fiquei 4 anos com DIL, depois eu tirei. Aí meu útero reduziu um pouco. De 400, ele passou para 300. Eu fiquei toda feliz, né? Achei que eu tivesse descoberto a fórmula. Só que, depois, quando eu tirei o DIL, ele aumentou muito, o sangramento piorou. Então, o senhor concorda, o senhor pode dizer que o DIL é um paliativo e que, no caso, a embolização seria eficaz, mais eficaz? Sim, o DIL ele não vai tratar o mioma. O DIL
de Mirena, a Mirena, o DIU ele vai estar lá, pode deixar uns 5 anos, ele tem uma liberação de uma quantidade hormonal bem pequena, tá? Então, ele tem uma ação local dentro do útero, então ele dá uma atrofia endometrial, o endométrio, né? O endométrio que é a parte que sangra. Então, ele dá essa atrofia endometrial e também ele diminui uma ação sobre o mioma. O mioma dá uma reduzidinha, mas ele continua vivo, tá? Sim. E assim, o DIU de Mirena seria bom para paciente não engravidar, né? A ideia do DIU é não engravidar, né? A ideia do DIU não é assim como um tratamento, né? Para mioma, né? Tratamento mesmo, né? É sempre um paliativo, vai melhorar o sangramento, pode melhorar o sangramento. Em alguns pacientes, por exemplo, você pegar um paciente que tem uns 100 e pouco de útero lá com mioma, sangra, mas tem uns nódulos intramurais pequenos, você vai assim, poxa, tá sangrando, sangra, por exemplo, 5 dias, por exemplo, tem 2 dias muito ruim, tudo, mas sangra 5 dias. Uma cirurgia, existem alguns riscos, qualquer cirurgia tem riscos, né? De repente, o paciente poderia estar tentando a gravidez primeiro, né? Vamos ganhar um tempo, né? Você põe o DIU, aí ele dá uma segurada, aí na época da gravidez, tentar a gravidez, né? Porque às vezes não está pronta, né? Porque precisa encontrar o príncipe encantado primeiro, para poder criar junto, né? Aí tira o DIU e tenta a gravidez. Algumas vezes pode fazer isso. Então, o DIU é paliativo, tá? Também é paliativo. Mas ele tem dá para indicar em alguns casos, né? Agora, por exemplo, quero tratar o mioma. Não, também o mioma tem indicação de fazer alguma coisa cirúrgica. Embolização é um dos procedimentos, tá? Sim. O mioma subseroso, por exemplo, às vezes único, né? Mioma subseroso único, parede posterior, tá para trás ali, com um manto interno, que é a distância do mioma até o endométrio. Bom, muitas vezes a gente não faz nem embolização, porque a miomectomia, às vezes, ela é a primeira escolha, né? Para manter o potencial de gravidez, porque muitas vezes o paciente quer engravidar. Então, algumas vezes a miomectomia, ela tem uma indicação à frente da embolização, tá? Depende do caso, tá? Então, a gente não taxa tudo como para embolização. A embolização tem as suas indicações, a miomectomia tem as suas indicações, e tem paciente que o melhor tratamento é a esterectomia. Né? Bem, em relação aos efeitos do procedimento, pós o procedimento, ela vai interferir na minha capacidade de engravidar? Então, existem algumas questões ligadas à embolização. Primeiro, existe um risco que na hora que a gente faz a embolização, de afetar o funcionamento dos ovários e adiantar a menopausa, tá? Esse risco é um risco baixo, de 1 a 3% global. Ele é mais frequente em mulheres acima de 44, 45 anos, tá? Abaixo de 40 anos, esse risco é menor, abaixo de 35, menor ainda, mas ele não é zero. Existe um risco, é um risco baixo, mas ele existe. A gente, tecnicamente, existem alguns cuidados que fazem a gente ter uma incidência nessa comunicação menor do que tem na literatura, tá? A gente sempre está olhando para ver se a artéria é ovariana, porque o útero é irrigado pela artéria uterina, os ovários são irrigados por 2 artérias separadas, que são as artérias ovarianas. Existe uma comunicação da uterina com a ovariana, tá? E essa comunicação pode permitir que vá as partículas. Existem pacientes que não têm a artéria ovariana. Então, quando a gente corta essa vascularização, fica sem artéria ovariana. Existem essas comunicações que a gente consegue, muitas vezes, ver na hora que a gente está fazendo a embolização. Então, esse cuidado de observar essas questões da presença da artéria ovariana e de comunicações
ela diminui a incidência da complicação de insuficiência ovariana de menopausa precoce, porque também se entra em menopausa não engravida mais. Né? Verdade. Existe uma questão ligada ao endométrio, tá? O endométrio, por exemplo, pacientes que querem fazer fertilização in vitro, né? Eles precisam, às vezes, um endométrio de 1 centímetro. A embolização, ela, quando a gente faz um choque isquêmico, ela, às vezes, reduz um pouco essa capacidade do endométrio proliferar tanto. Então, demora algumas vezes para proliferar. Então, o pessoal que trabalha com infertilidade e com inseminação, né, que é fertilização in vitro, eles não gostam muito de embolização por causa da questão do endométrio. Tá? Mas, por outro lado, eu tenho inúmeros pacientes, assim, que não engravidavam 5 anos, que não engravida, tenta engravidar, porque o que o ginecologista fala? Que o mioma, ele normalmente não é uma causa de infertilidade. Né? A gravidez tem 2 momentos. Vou explicar para você assim. A gravidez tem 2 momentos. Um é conseguir a gravidez, outro levar a gravidez para frente. Então, o mioma não sendo uma causa de infertilidade, é possível engravidar com mioma. Mas na hora que existe a gravidez, existe um bombardeio de hormônios sobre o útero vai crescer. O mioma, como ele tem a mesma célula do útero, ele vai crescer mais, vai ocupar espaço, vai puxar a vascularização, vai aumentar muito a chance de sangramento e vai aumentar muito a chance de abortamento. Então, o mioma, ele teoricamente atrapalha a levar a gravidez para frente, tá? Mas é possível engravidar com o mioma. Quando a gente faz a embolização, o mioma vai estar morto, né? O mioma está morto, tem a gravidez, existe esse bombardeio de hormônios sobre o útero vai crescer, o mioma, como ele está morto, ele fica inerte. Então, ele não vai puxar vascularização, então o útero cresce, o mioma não. Ele não vai ocupar espaço, além do que já está ocupando, e não vai puxar vascularização, e vai melhorar muito, conseguir a gravidez, levar a gravidez para frente. Tá? Então, teoricamente, seria essa a razão que a gente faz a embolização para quem quer engravidar, né? Melhorar a chance de conseguir ter um neném, porque o objetivo nosso seria ter um neném lá no fim, né? Sim. Mas, assim, o que a gente vê, assim, o paciente não vai ter um útero normal, né? Mas vai ter um útero em melhores condições do que estava antes, tá? Porque o mioma vai continuar lá, então ele não vai ter um útero normal, né? Porque ele tinha mioma, fez a embolização, o útero não vai estar normal, mas vai estar em melhores condições de uma gravidez do que estava antes. Essa seria a ideia da embolização. Você tinha perguntado O que era mesmo que você perguntou? Eu fugi um pouco. Não, aqui está perguntando assim se a embolização vai interferir na minha capacidade de engravidar. Isso. Então. Aí eu estava lendo, é só para te explicar, assim, que quando você faz quando a gente fez a embolização, o que aconteceu em vários casos, né? Que muitos pacientes daqui do consultório, tentando engravidar há 5 anos, 10 anos, não conseguiam engravidar, e não tinham gravidez, não é que não tinham abortamento, não conseguiam engravidar. Quer dizer, a primeira questão, né? Que é a primeira conseguir a gravidez e levar para frente, não conseguiam engravidar. E faz a embolização, e depois da embolização engravida. Então, eu acho, aí é um acho meu, tá? Não tá publicação científica, né? Que a presença do mioma, ele também dificulta a gravidez, né? Deve ter alguma coisa ali energética do mioma, alguma substância que dificulta a gravidez. Então, quando a gente faz a embolização, a gente tem esse sentido que muitos pacientes conseguem engravidar sem que não estavam conseguindo. Então, tem algumas questões contra e tem algumas questões a favor, né? Sim. E em que situações que o senhor falou que pode ser que não tenha sucesso, né? O procedimento pode não ter sucesso. Em que situações que não se alcança o objetivo? Não, existem falhas técnicas, tá?
que aí vai da experiência do colega, você tem um momento, você vai injetando as partículas, né? Vai pondo as partículas. Existe um momento que você fala, tá bom, de partícula, vamos parar, porque aqui eu sei que o mioma tá bom, vai morrer, né? Uhum. Então, primeiro também, existe uma questão da escolha das partículas, tá? Existe uma partícula que que eu já cheguei a usar, tá? Que lhe dá muita falha, né? Que a gente faz, chega nesse fim, nesse ponto que nós chamamos de endpoint, chega nesse ponto e o mioma não morre. Então, uma falha da partícula. Existe uma falha que é a técnica do cara parar antes de terminar, de realmente ter terminado para antes do que deveria, né? E aí vai ter áreas vivas dentro do mioma e que tem que matar o mioma inteiro. Existe uma falha que é técnica, que algumas vezes a gente não consegue entrar na artéria uterina, tá? Então, é raro, eu devo estar perto de 2.000 casos hoje, tá? Tem 5 casos que eu não consegui entrar em uma das artérias, que a gente tem que entrar nas 2 artérias, a direita e a esquerda. Então, tem 5 casos que eu não consegui entrar em uma delas. A gente insiste, porque tem que fazer. Mas aí isso vai dar uma falha técnica e por conseguinte, uma falha clínica. Você fez tudo direitinho, cateterizou bonitinho, fez endpoint direitinho, o mioma não morreu. Existe uma falha de circulação colateral. Às vezes existem comunicações da artéria ovariana, que a artéria ovariana está irrigando o mioma. E aí a gente faz a embolização pela artéria uterina, mata a parte do mioma, mas quem está vascularizando o mioma é a artéria ovariana. Existem casos desse tipo. E aí não tem o que fazer, porque não dá para entrar pela ovariana, porque você jogar a partícula na ovariana, você vai matar o ovário também. E a gente não quer isso. E aí também pode ter esse tipo de falha. Existem casos, aí é bem mais raro, onde a gente fez tudo direitinho, não tem artéria ovariana, nada, e o mioma não morre. O mioma não morrer, para mim, é falha. Tá? Existe uma falha dos trabalhos científicos, que você não conseguir fazer a redução do volume uterino ou não conseguir o sangramento, que é uma coisa clínica. Então, existe um sucesso chamado sucesso clínico, tá? Que é você conseguir reduzir o tamanho e melhorar o sangramento. Mas, para mim, além do sucesso clínico, eu quero ver um sucesso no exame de ressonância. Eu quero ver o mioma morto, que não é o padrão. O padrão é só... Por isso que eles às vezes falam de falha. Mas são essas questões que podem acontecer de falha, são essas, né? Técnica. Algumas vezes a técnica foi tudo bem, mas mesmo assim falha. Mas é raro, viu? Aqui já tem uma também que o senhor já respondeu, que acaba que numa pergunta, né? Acaba respondendo outras também. Eu fiz a embolização, eu tinha 45 anos. Estava perto de fazer 46. Eu poderia ter entrado na menopausa, né? Talvez esse procedimento tivesse acelerado. Isso. Acima de 44, 45, esse risco de acelerar a coisa é maior. Mas não quer dizer que vai acontecer. Tem um monte de pacientes com mais de 45, tem paciente com 40, quase 50, 48, tem paciente de 50 também, que não tinha entrado na menopausa, queria fazer a embolização porque estava sangrando muito, melhorou o sangramento e não entrou em menopausa. Então, não é obrigatório acontecer, né? Mas pode acontecer. Ela é ruim, muito ruim, para pacientes que estão querendo engravidar. Né? Se pegar um paciente de 35, está querendo engravidar, não tem filho, assim, seria a nossa catástrofe. Né? Agora, paciente, sei lá, 40, 48, 40, 50, e não quer mais engravidar, é até uma bênção, né? Parar de menstruar. Agora, pacientes assim, de 35, pode ser que volte a aparecer novos nódulos, né? Sim. Que é a recidiva, né? Eu faço uma de 35.
deu tudo certo. Pode ser que ele morre todos. Depois de uns 5 anos, normalmente, não é uma garantia de 5, né? Mas assim, normalmente, quando volta a aparecer, uns 5 anos. E aí, esses 5 anos, a gente espera que ela engravide nesse período. Então, de 35 até entrar na menopausa, se você com 45 fez a embolização, a sua chance de mesmo... porque assim, quem tem útero pode ter mioma. Quem tem mioma tem uma predisposição a tê-lo. Mas com 45, se a gente pensar que a recidiva é uns 5 anos, a chance da cirurgia ser uma cirurgia definitiva e não precisar mais fazer nada é muito grande. Sim. Entendeu? Que é o seu caso, né? Você teve a benção. Na época eu pensei assim mesmo, de tanto ler. Inclusive eu descobri o procedimento através do site da ViaMed. Quando a gente digita, até falei com as meninas, né, da ViaMed, que a gente digita miomas, aparece logo a empresa de vocês, a clínica, né, de vocês. Então, eu li bastante, e realmente eu pensei dessa forma também. Não, assim, você fez primeiro que é um procedimento de menos risco de morrer. Sim. Né? Então, estamos com 45, eu não quero engravidar mais, não é? Mas, primeiro que assim, você tinha sangramento. Muito. Então, é onde a gente tem as melhores indicações. Tá? Segundo, você está com 45, apesar de você não quer engravidar mais, né? A sua chance de ser uma cirurgia definitiva, ela é muito grande, porque a recidiva só aconteceria uns 5 anos. Com 50 anos, você estaria entrando na menopausa. Sim. Então, a chance de ser uma cirurgia definitiva para você é muito, muito grande. Então, você teria uma indicação. E você não tinha um útero tão grande. Né? Se você tem um útero de 2.000, vai sobrar 1.000, é ruim. Uhum. Né? Um útero de 500, que sobrasse 300. Que sobrasse 300. Não está dando sintoma, deixa lá. Né? Agora, então, assim, você tem uma indicação muito boa também, por quê? Porque a embolização é um procedimento de muito baixo risco de morrer. Tá? Também. Pensei dessa forma isso, também. Tá? Então, a retirada do útero, que seria outra indicação para você, tem risco de lesão de alça, aderências, além de ter um corte, né, um corte cesárea, mas você tem um corte, você a pressão do corte, e você tem as estruturas que podem fazer aderências, a lesão de ureter, gestão de bexiga, esses podem acontecer, são riscos pequenos, mas tem, tá? Então, o seu risco de morrer numa cirurgia de retirada do útero é muito, muito, muito maior do que de morrer numa embolização. Então, e você tinha uma coisa de ser uma chance de ser uma cirurgia definitiva muito grande. Então, você tem uma indicação, tem que tentar. No seu caso, não tinha dúvida. Se viesse aqui, para mim, eu teria indicado para você e teria te explicado tudo isso, a chance de ser definitiva, né? Isso é importante, né? Porque não adianta também, tá com 40, não quer engravidar mais, mas a retirada do útero, quando bem sucedida, ele tem 100% de sucesso, 0% de recidiva no tratamento do mioma, porque tirou o útero, tirou o mioma, não vai sangrar mais, e nunca mais vai aparecer mioma. Tá? Então, tem essas questões, muitas vezes, que a gente tem que levar em conta no tratamento, né? A gente não trata o exame, né? A gente vai tratar o paciente. Então, é muito da conversa do paciente, o que o paciente deseja, o que ela quer, qual que é a expectativa dela, ela é muito importante. Então, não é olhando o exame que a gente indica. A gente indica conversando, olhando o exame, lógico, e conversando. Interessante saber, né? A consideração que o senhor tem do paciente sempre está muito além daquele papel. Sim, não. A gente trata o paciente, né? O mioma, muitas vezes, ele cresce, porque são pacientes que, assim, já vem meio sofrido, né? Porque, assim, principalmente quando tem muito sangramento. E, muitas vezes, tá com um útero muito cheio, lotado de mioma. A gente já vê que a miomectomia, por exemplo, não iria dar certo. E o paciente ainda deseja tentar uma gravidez. E o último médico passou, já foi indicando a retirada do útero, né?
Então, muitas vezes o paciente vem para a gente, ele vem meio machucado, né? Angustiado, bem Angustiado, né? angustiado. Bem angustiado, né? Então, a gente tem que entender isso, né? E o mioma, ele cresce, muitas vezes, com estresse emocional, né? Tristeza, angústia, né? Essa faz o mioma crescer. Então, quer cuidar do mioma? Cuida da cabeça. É uma das coisas. E a gente realmente é isso, né? Eu tenho o maior interesse em fazer embolização. Mas, assim, para fazer embolização, eu fui estudar. Eu não sou ginecologista, mas eu posso te garantir que eu sei de mioma mais do que muito ginecologista por aí. Né? Pela conversinha que a gente já teve aqui, você já deu para perceber isso. Sim, Né? claro. Eu conheço bastante de mioma. Né? Então, você veio me perguntar de Mirena, eu sei, tem várias coisas porque também é muito tempo que eu faço. Então, assim, para fazer, eu não faço, não é só passar o catéter e jogar as partículas. A gente trata o paciente. O paciente tem um tratamento pré, uma conversa pré, para entendimento. Tem um pós-operatório meio chatinho, porque você não teve dor, mas a terceira semana é uma semana meio chatinha. Depois fica um mês aí meio chato também, mas melhor. E aí, depois que vai liberando, né? E nesse período, a gente tem que conhecer isso, né? Tem que conhecer e tratar o paciente. E o paciente com dor, a gente tem que entender que ela tem dor, né? Não posso brigar com ela porque ela tem dor. A gente fez embolização, né? Então, eu dou meu celular, né? Os pacientes saem com o meu celular da cirurgia, no celular particular. Eles me ligam bastante de WhatsApp, bastante de WhatsApp com os pacientes. Porque é isso, né? E para mim não interessa se é convênio, se é particular, se pode pagar, não pode pagar. Para mim, paciente é paciente. Porque o que interessa é tratar o paciente, né? E tanto é que essa parte de honorário e tudo, eu deixo tudo lá para a minha média resolver. Porque eu nem me meto nisso aí, porque para mim não é isso que me importa. Se eu não estiver satisfeito com o convênio, eu me desligue do convênio. O paciente não tem nada a ver com isso. Né? Claro. É isso. De tanto pesquisar, né, correndo mesmo de uma esterectomia, eu descobri um procedimento chamado radiofrequência. Como é que funciona? O que o senhor diz desse procedimento? A radiofrequência, na verdade, assim, ele vai entrar, tipo um eletrodo, né? Ele vai queimar o mioma, né? Ele entra dentro do mioma e queima. Ele vai funcionar que nem embolização, de certa forma, só que ele só vai tem que pegar um nódulo de cada vez. A embolização pega todos ao mesmo tempo. E ainda não se comprovou cientificamente que ele é melhor, tá? Se conseguiu fazer em alguns casos, mas primeiro que o custo é muito maior, a dificuldade é diferente, porque tem que colocar o eletrodo dentro do mioma e dar o choque nele, né? Mas assim, não se comprovou cientificamente que ele é um procedimento excelente. O mioma, a embolização de mioma, em 2008, o Colégio Americano de Ginecologia fez um trabalho multicêntrico de levantamento, né, multicêntrico, e classificou a embolização de mioma em nível A em evidência científica. Nível A em evidência científica significa um nível máximo em evidência. Significa o seguinte, que ele é um bom procedimento, tem excelentes resultados, né, pós-imediato e tem excelentes resultados a longo prazo. Então, a questão da gravidez é uma questão muito importante, né? Tem alguns cuidados com pacientes, mas a maioria dos pacientes a gente consegue ter uma situação de poder conseguir a gravidez, que esse é um dos principais objetivos. Mas tem paciente que nem precisa disso. Já tem filho e a gente faz por causa dos sintomas mesmo. Mas a radiofrequência não se comprovou ainda cientificamente ser superior, né? Então, ainda está meio engatinhando.
Em estudo ainda, né? Está em estudo ainda, é experiência. Uma pergunta que as meninas fazem muito, se há um limite para se fazer embolização. Tem idade máxima? Não tem idade máxima, né? Mas assim, por exemplo, a paciente entrou na menopausa não está sangrando, né? Está com um útero, não está muito, está grande, sei lá, 400 de volume, não está tendo sintoma. Em termos de tamanho, existe uma redução, que é uma redução proporcional ao tamanho. Então, a gente tem uma porcentagem de redução. Então, se eu tenho uma redução em torno de 30% a 40%, vai sobrar 60% do volume. Isso é um cálculo grosseiro, bem grosseiro, tá? Então, se eu tiver um útero de 2.000, por exemplo, né, vou sobrar 1.200 de volume. Tá? Essa é a expectativa. Continua sendo muito grande, né? Então, mas, assim, às vezes a gente faz porque o paciente deseja uma gravidez, né? Sim. Mas fala assim, o paciente já tem filho, mas a gente já não quer mais. Aí, só pelo tamanho, seria melhor fazer a esterectomia, né? Não existe limite de tamanho, dá para fazer em tudo tamanho. Dá para fazer em pequeno? Dá para fazer em pequeno, mas abaixo de 200 já não começa a ser uma indicação muito boa, né? Abaixo de 200, às vezes, se não está sangrando muito, vai tentar a gravidez primeiro, né? Então, tanto a miomectomia quanto a embolização tem um risco de infertilidade, né? Embolização de afetar o ovário e a miomectomia de, na hora que você está tentando tirar o mioma, sangrar e perder o útero, né? As duas têm um risco de infertilidade, são pequenos, mas existe. Às vezes o paciente está na idade de engravidar, está com situação estável, o que a gente vai aconselhar? Tenta a gravidez primeiro. O que pode acontecer? Tentar a gravidez e ter o aborto, né? Mas ela não ficou infértil. Entendeu? Então, algumas vezes, até a gente até indica tentar a gravidez, né? Sim. Então, Pelo que eu vi, tem que analisar cada caso, né? cada caso. Dá para fazer, qualquer tamanho de mioma dá para fazer. Mas depende, é o que eu falei, a gente não trata o exame, a gente vai tratar o paciente. Depende do desejo do paciente, o que o paciente quer, e o que a expectativa do paciente, né? Porque às vezes tem paciente que fala, esterectomia, ela vai para a esterectomia, está muito feliz. E eu moro em BH, vou marcar a cirurgia com o senhor, fazer a cirurgia. Em quanto tempo que eu posso voltar aqui para minha cidade? Fiz a cirurgia, depois de quanto tempo que eu posso retornar? Então, eu peço para ficar por aqui a primeira semana, tá? Porque aí eu estou cuidando, né? Que é o período que é o mais importante. É o período mais chatinho, uma semana, eu peço para ficar em uma semana. Mas assim, o paciente vai para casa, ele pode ter dor em casa, até o terceiro ou quarto dia pode ter dor forte. A primeira semana é meio chatinha, costuma ter o intestino ficar preso também, tem várias questõezinhas. Mas a gente pede um repouso, mas o repouso, na verdade, não é um repouso que é por causa da cirurgia, porque a cirurgia a gente faz é definitiva. Então, o paciente vai ficar em repouso mais para o conforto da dor do que da cirurgia em si. Saiu da cirurgia, se quiser sair dirigindo, pegar um peso, subir uma escada, não estraga a cirurgia. Vai ficar sacudindo muito, vai lá para a balada, sacode, aí estimulador, né? O paciente começa a se sentir melhor, o paciente vai se soltando. Tem paciente que no terceiro dia está batendo perna, não tem problema também, tá? Mas é o paciente que se sentiu melhor. Então, tem paciente que ali passou 3 dias, já está se sentindo bem, tá? Não está sentindo mais nada, pode voltar para casa, vai pegar avião, né? Só esses primeiros dias que eu peço para ficar, porque se precisar internar, interna no hospital, que eu possa, pelo menos, dar uma conversada com o médico, tudo, tá? É mais por causa disso. Questão de acompanhamento, né? É mais que eu gosto de ver, né? Bem, eu não recomendo sair, não, aqui estou dizendo como paciente, que teve uma paciente aqui que no 10º dia foi fazer caminhada e foi atropelada.
Então, quebrou o braço, então eu não indico muito, eu acho melhor ficar quietinha. Mas não é por causa da nebulização. As perguntas que foram feitas, o senhor já respondeu dentro das outras perguntas, né? Então, eu acho que deu para esclarecer bastante a respeito do assunto. O senhor quer fazer alguma consideração? Não, eu acho que eu falei bastante, né? Mas você aprendeu bastante hoje também. Muito, né? bastante. Agora você vai dar show, né? Nossa, eu adoro interagir naquele grupo. Agora que eu estou de férias, eu vou voltar a interagir com as meninas, que a gente aprende e a gente também passa alguma informação, né? Muito interessante. Sim. É verdade. Mas é isso, eu acho que é isso. Se depois, um dia que você tiver alguma dúvida, quiser ligar de novo, eu estou sempre à disposição para vocês aí. Com certeza, a gente liga sim, tá? Muito obrigada, doutor Cláudio, pelas suas explicações. Eu que agradeço. E continue divulgando mesmo, porque realmente essas informações que vocês disponibilizaram nas mídias me ajudou bastante, como ajudou outras pessoas. Então, continue divulgando para a gente. E você também, se precisar, houve uma pergunta que você queira fazer, veio aí, entre em contato aqui, eu te respondo, você pode ajudar outras pessoas. Porque uma coisa é a gente falar, né? Sim. Porque assim, eu sou médico, eu não vendo embolização, mas eu ganho na embolização. Eu me sustento hoje só com a embolização. Mas o paciente vem aqui, muitas vezes eu indico outro procedimento, né? Sim. Uma submucoso com 50% dentro da cavidade, vai para a esteroscopia. Então, tem todas essas indicações que eu estudei para saber, para poder... Tem vários ginecologistas que mandam para mim, não só para saber se dá para fazer embolização, mas se é o melhor procedimento, a embolização ou algum outro. E eu, muitas vezes, devolvo o paciente para o ginecologista com a indicação de fazer um outro procedimento. Porque eu acho que é isso que faz da gente poder dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. Né? Claro. A gente faz do que eu amo fazer o que eu faço. Né? Essa é a grande questão. Eu estudei, aprendi, porque eu realmente amo fazer o que eu faço. Não tem nada melhor no mundo do que você trabalhar naquilo que você ama e, ainda por cima, ganhar dinheiro com isso. Claro, nós precisamos. Não é que eu ganhe muito, mas eu consigo ganhar com que eu fazendo uma coisa que eu amo. Então, quando a gente ama fazer alguma coisa, a gente vai fazer direito. Sim. Vai fazer da melhor forma. Esse que é o grande recado. Muito obrigada. Obrigado, eu. Um grande abraço para vocês aí em São Paulo. Eu também. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau.